Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Nós estávamos falando sobre pontos relacionados à investigação criminal, né? E hoje daremos continuidade àquilo que nós estávamos falando para darmos prosseguimento a esse Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias 2020 e 2023. Então não vamos perder tempo e vamos continuar. Vamos para os quadros. Vamos lá. Nós temos o seguinte aqui, ó. Ainda em relação à investigação criminal, nós temos, ó, olha só, necessidade de aprimorar os mecanismos de controle e prestação de contas da atividade policial, fortalecendo as corregedorias de polícia, das guardas municipais e do sistema penitenciário, dotando-as dos equipamentos necessários ao seu funcionamento e capacitando o seu corpo de profissionais, bem como assegurando que elas tenham e exerçam a atribuição de apuração de ilícitos em todo o território da unidade federativa. Quanto ao combate ao tráfico de drogas, aqui especificamente ao tráfico de drogas, nós temos o seguinte, ó, organizar os dados e informações das ocorrências, deixa eu puxar aqui, né? Dados e informações são importantes para que a gente possa, deixa eu organizar aqui também, para que a gente possa ter estatísticas, fazer um mapeamento de como está funcionando esses crimes de tráfico de drogas, que a cada ano mostram uma transnacionalidade muito mais forte, né? E esses dados e informações das ocorrências servem para eleger prioridades e pessoas envolvidas na investigação e, a partir de então, para além de demonstrar o envolvimento de chefes na organização do tráfico de drogas. Desenvolver investigação para identificar poderio financeiro e patrimonial de tais pessoas, promovendo o sequestro dos bens e posteriormente o confisco. Então, sempre levando em consideração, na maioria das vezes, levando aqui em consideração o poderio financeiro do tráfico de drogas, para assim acabar com esse poderio financeiro, né, e patrimonial da organização e daqueles que a compõem. Na prevenção e investigação dos casos de lavagem de dinheiro, cobrar dos órgãos reguladores o envio de informações regulares das pessoas físicas jurídicas, obrigadas a informar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras sobre operações financeiras atípicas. Quanto aos crimes contra a administração pública, supervisionar o funcionamento e fortalecer os órgãos de controle internos das administrações públicas, conferindo-lhe a independência orgânica, inclusive para a aplicação da Lei 12.846 de 2013. Também para a investigação dos crimes contra a administração pública, promover a integração entre as instituições que detêm atribuições de fiscalização, controle e apuração de ilícitos na administração pública, notadamente para compartilhamento de seus bancos de dados e sistemas de análises. Desenvolver indicadores de risco, de irregularidades nas contratações públicas e monitoramento dos setores mais sensíveis em certames, juntamente com o setor de inteligência dos tribunais de contas, com a finalidade preventiva e repressiva, inclusive no eixo da improbidade administrativa. E aqui nós estamos falando de crimes comuns também aqui, né? Irregularidades relacionadas às licitações e aos contratos públicos. Perfeito? Tranquilo? Combater
Os crimes de roubo de cargas em rodovias, né, nós estamos falando de crimes aqui, ó, bastante atuais, né? Crimes bastante atuais em diversos estados, né? Temos aqui, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, o estado do Ceará, de Alagoas, enfim, diversos estados aí passam por esse problema aí nas rodovias, roubo de cargas. E combater por meio do monitoramento das ocorrências e identificação das principais localidades visadas para a prática criminosa. Identificação dos tipos de produtos visados nas subtrações e planejamento com a Secretaria da Fazenda Estadual para identificar uso de notas fiscais frias para a responsabilidade criminal e fiscal do receptador. Na prevenção e combate ao crime, priorizar estratégia que alcance não só as áreas urbanas, como a área rural. Então, muito interessante essa passagem final aí falando que no nosso plano nacional nós devemos, além de priorizar, de combater na área urbana, nós devemos ter atenção também na área rural. É interessante que em vários estados do Nordeste existe como uma fiscalização muito menor, uma existência minúscula do que o corpo policial, por exemplo, que combate, que previne os crimes. Então há uma grande facilidade dos criminosos aí na região Nordeste, especificamente na área rural. Então nós devemos também ter uma atenção maior, porque há um crescimento dos crimes na área rural. Lembrando, aí voltando também ao nosso quadro, sobre as cargas em rodovias, sobre o roubo de cargas em rodovias, também a atenção a esse crime, a esses crimes, com compartilhamento de informações entre as autoridades policiais, agentes policiais, órgãos policiais e também a Secretaria de Fazenda Estadual, certo? Secretaria da Fazenda Estadual, perfeito? Então é importante também haver essa conexão aí, também tendo a atuação da Secretaria da Fazenda Estadual no que toca as notas fiscais frias, ok? Então vamos continuar lá no quadro. Vamos lá? Nós temos o seguinte aqui, partindo para o próximo tópico, nós temos aqui o Banco Nacional de Perfil Genético, que foi tão falado por nós aí, está previsto, por exemplo, lá na Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984. Tá? Banco Nacional de Perfil Genético e Banco Nacional Multibiométrico. Né? Nós temos aqui, ó, incentivar a expansão e alimentação do Banco Nacional de Perfil Genético. E é óbvio que, por exemplo, aqueles indivíduos que estão sendo presos, né, obviamente, nas hipóteses previstas em lei que permitem que exista a identificação do perfil genético, né, então é importante que exista essa alimentação do banco de dados para que a gente tenha um registro daquele indivíduo que foi preso. Fomentar a conclusão da interligação do banco de perfil genético com a ferramenta de geoespacialização Intelligent. Apoiar o projeto é interessante. Aqui algumas ferramentas, deixa eu só voltar aqui, algumas ferramentas que, por exemplo, aquele indivíduo estava preso. Aquele indivíduo estava preso lá. Ok, ele está preso. E aí no momento em que ele sai, deixa eu colocar aqui, no momento em que há a saída daquele indivíduo da unidade, existem algumas ferramentas que, vamos lá, vamos supor, aqui vamos
imaginar aqui um sistema de computação, né, um banco de dados, enfim, né? Nós vamos imaginar aqui computadores, vamos imaginar aqui aparelhos telefônicos, enfim, tá? Não sou muito bom desenhista, mas enfim, dá pra gente imaginar aqui um celular. E aí, tanto naquele celular, quanto nos computadores, em algum sistema, vai ser acusado aquele indivíduo, que está saindo, né, que cometeu determinado crime, e vai surgir um alerta em determinada região. Aplicativos como esse, softwares como esses são utilizados, por exemplo, nos Estados Unidos, ok? Temos aqui, ó, apoiar o projeto de processamento de backlog de vestígios de crimes sexuais. Isso é bem interessante. Os Estados Unidos já utilizam essa tecnologia há muito tempo. Necessidade de adoção de procedimentos modernos, pouco invasivos e de alta segurança, para que não exista condenação de pessoas inocentes. Olha só que interessante, nós temos aqui um comparativo entre o Brasil e os Estados Unidos. Nós temos, por exemplo, aqui o registro de perfis genéticos no Brasil, começando aqui pelo Brasil, 18 mil. Já nos Estados Unidos, nós temos aqui um número de 16 milhões de perfis genéticos. 16 milhões de perfis genéticos. Temos aqui investigações, 559 no Brasil, investigações, e 545 coincidências confirmadas na esfera criminal. Nós temos aqui nos Estados Unidos 385 mil investigações. Estatística aqui, né, 10% do banco de dados, né, queda de 5,2% do número de homicídios e 5,5% do número de estupros, havendo aqui então uma queda. Crescimento de 10% do banco de dados, isso é muito interessante. E temos aqui a redução desses crimes, do crime de homicídio e do crime de estupro, né? É interessante aqui, ó, custos para evitar crimes violentos, olha só, por meio de policiamento, 27.600 dólares, aumentando as penas, 7 mil dólares, alimentando o banco de dados, olha só, muito baixo, 364 dólares, né? Então, isso temos aqui como justificativa para nós utilizarmos esse perfil genético. Muito, muito interessante. Passando aqui para a interceptação telefônica, nós temos a interceptação telefônica prevista lá no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, inciso 12. Artigo 5º, inciso 12. Lá, essa interceptação telefônica, deixa eu voltar aqui para vocês, né? Essa interceptação telefônica é um assunto muito importante para vocês, tanto em direito constitucional, no caso do DEPEN, e no caso de outras provas também, a Lei 9296, caso ela seja cobrada, perfeito? Então vamos falar um pouquinho sobre essa interceptação telefônica. Elas são muito importantes na investigação de crimes, aí, de tráfico de drogas e de outros crimes, contrabando, enfim, né? Tráfico de armas também, enfim. Nós temos aí essa interceptação telefônica como sendo um instrumento muito importante para as investigações, ok? Então vamos lá. Nós temos o seguinte, essa interceptação telefônica, ela deve ser ordenada, vou colocar aqui no meio, ordenada por um juiz, pela autoridade judiciária competente. Pela autoridade judiciária competente. E essa autoridade judiciária, ela somente pode agir nos casos previstos em lei. E a lei que fala, por exemplo, sobre essa interceptação telefônica é a Lei 9296 de 1991.
2006. E essa lei que fala sobre essa interceptação telefônica, voltando para cá, essa lei que fala sobre essa interceptação telefônica fala que, a princípio, elas serão utilizadas nos crimes com pena de reclusão. Com pena de reclusão. Ok. Nós temos lá na Constituição Federal que o juiz, ele poderá autorizar essa interceptação telefônica em investigações criminais, vou colocar assim, investigação criminal, ok? E instrução processual. Instrução processual, o quê? Instrução processual penal. Lembrem-se de que essa interceptação telefônica, por questões de violação da intimidade, né, a princípio termos o direito à intimidade, direito à vida privada, enfim, essa interceptação telefônica é uma medida, é uma exceção prevista na Constituição Federal, certo? Beleza? Temos o seguinte, ó, que temos essa interceptação telefônica, ela tem que a gente chama de princípio da exclusividade, ou seja, ela somente poderá ser utilizada quando outros meios não puderem ser utilizados, porque ela é bastante invasiva, perfeito? Ela é bastante invasiva e temos esse princípio da exclusividade, perfeito? Lembrando que, apesar de termos aqui ela sendo utilizada nos crimes de detenção, caso exista algum crime encontrado um crime achado lá que tenha como pena a pena de detenção, ela também poderá ser utilizada. Lembrem-se lembre-se que ela pode ser utilizada, aqui estamos falando de que ela pode ser utilizada em investigação criminal e instrução processual penal, mas ela poderá ser utilizada aqui em outros processos, olha só, como prova emprestada. Então nós temos questões de prova questionando se é possível ela ser utilizada em processos administrativos. Sim, ela pode ser utilizada em processo administrativo, em processo para extradição, enfim, mas ela somente pode ser utilizada como prova emprestada, ok? Não inicialmente sendo autorizada para um processo administrativo, por exemplo, beleza? Nós temos aqui também, então, a situação, né, de crimes conexos, né, de serem achados aqui outros crimes, né, que não aquele crime para qual foi autorizada aquela interceptação telefônica. Então temos aqui crimes achados, perfeito? Crimes achados. Então são algumas, temos aqui também, só para finalizar, né, como é o básico, a gente não vai entrar muito nessa questão, aí nós temos aqui, pode ser aqui, ó, até 15 dias renovável, vou colocar assim, ó, renovações sucessivas. Renovações. Então é interessante essa informação. Lembrando que, lembre-se de uma questão também que caiu, foi cobrada pelo CESP-UNB, volta para mim. Nós temos também que a transcrição dessas interceptações telefônicas, daquilo que está sendo ouvido lá, a transcrição não precisa ser total, tendo um resumo das principais, das partes mais relevantes, né? A transcrição
parcial. Então, ó, transcrição parcial dos áudios, perfeito? Então, fica ligado aí nessa interceptação telefônica que é muito importante para vocês aí. Volta lá para o quadro, nós temos o seguinte, também uma medida interessante aqui nas investigações, nós temos os agentes infiltrados, muito importante, eles estão previstos em algumas leis também, lei de drogas, leis de organizações criminosas, enfim, nós temos aí a participação desse agente infiltrado, muito interessante, devendo haver ordem judicial para tanto. Nós temos aqui o informante do bem, o whistleblower, alguma coisa assim. Atualmente, como é difícil obter provas por meio de testemunhas, já que elas se recusam a depor ou quando depõem procuram se expor o mínimo possível, então nós temos aqui esse informante do bem, lembrando que esse informante do bem é diferente, aqui ó, é diferente do delator premiado. O delator premiado é um indivíduo que ele está lá na organização criminosa, né? Ele teve uma participação no crime e para que ele tenha uma redução da pena, ele acaba, vamos dizer assim, entregando os demais indivíduos que cometeram o crime ou trazendo informações relevantes. Já o informante do bem, ele não cometeu o crime, ele só vai fornecer informações às autoridades policiais, às autoridades competentes, né? Vai fornecer informações relevantes, né? Por isso que há necessidade de fortalecimento dos serviços de ouvidoria, proteção da identidade dessas pessoas, isenção de responsabilidade, obviamente, salvo má fé, né? Exceto se ela agir de má fé, e também previsão de recompensas, acontece bastante nos Estados Unidos aí, né? Previsão, e também no Rio de Janeiro e outros estados, previsão de recompensa aí para indivíduos que informam e aquelas informações são relevantes a ponto de haver êxito nas investigações. É interessante fomentar a criação e o funcionamento de ouvidorias de polícia, penitenciárias, as guardas municipais, dos demais serviços públicos, autônomas e conduzidas por ouvidores com mandato. Então vamos ficar por aqui nessa primeira parte da aula. Vamos gravar outro vídeo aqui já na sequência, mas já vou postando esse para nós adiantarmos, ok?